Olá, nono ano, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam seguindo todas as recomendações de confinamento, espero que vocês estejam em casa, né? E aproveitando para poder fazer as tarefas da escola. Eu tenho gostado bastante do retorno de vocês nas atividades que foram postadas até aqui. A maioria da turma entregou as tarefas, os exercícios, e eu quero dar os parabéns a vocês, tá? Espero e peço para que vocês continuem assim dedicados, se empenhando e procurando manter a sua rotina e fazendo as atividades que não só eu, mas todos os professores estão colocando lá no plural, tá? Podem ter certeza que toda a equipe da escola está se empenhando e muito para que essas aulas aconteçam, para que esse conteúdo chegue até vocês. Não é fácil, não é simples, tá? Montar essa aula digital, essa aula online, mas a galera toda está procurando se superar e com certeza a gente vai continuar entregando um material de excelência para vocês, tá? E que em breve as coisas possam voltar logo ao normal, né? Esse vírus vá logo embora, para a gente poder voltar para a escola, ter aquele contato mais próximo, ter a oportunidade ali da interação, ter a oportunidade ali de você esclarecer uma dúvida de uma forma mais fácil. Mas por enquanto, vocês podem continuar fazendo como alguns inclusive já fizeram dentro do próprio exercício, na hora de responder alguma coisa, colocar ali a sua dúvida, tá? Ou então através da opção de dúvida que vocês encontram lá no próprio plural. Inclusive vai ser enviado um vídeo para vocês, se ainda não foi, explicando como utilizar essa ferramenta no plural, mas vocês podem enviar para mim também lá pelos questionários, tá? Nas questões dissertativas, caso você tenha alguma dúvida, você pode escrever ali, como inclusive alguns alunos já fizeram. Agora vamos começar a nossa aula. A nossa aula falando sobre a BNT, né? Que a aula já começou. Eu deixei para vocês alguns exercícios na semana passada e hoje nós vamos fazer na prática, tá? Eu vou usar na aula de hoje o Word Online, porque eu vou explicar para vocês como fazer a capa e fazer a folha de rosto de um trabalho acadêmico, e vou pedir para que vocês, na sequência, comecem a fazer o desenvolvimento, tá? Eu não vou fazer hoje todos os elementos pré-textuais. A capa, a folha de rosto são elementos pré-textuais, ou seja, eles vêm antes da parte do desenvolvimento, antes do texto. É o que você precisa preparar antes de começar a realmente abordar ali o assunto, né? Desenvolver a sua tese, seu trabalho ali. Eu vou usar o Word Online para poder fazer isso, porque talvez nem todos tenham o Microsoft Word, mas caso você tenha o Microsoft Word instalado aí no seu computador, no seu celular, ou no seu notebook, você pode usar o Microsoft Word, tá? Mas para poder alcançar a maioria dos alunos, eu vou usar através do Word Online. Que aí, se de repente você não tiver o Microsoft Word, você vai fazer seguindo as orientações que eu vou colocar aqui na videoaula, tá bom? E aí todo mundo consegue fazer. Então, no livro, essa parte da BNT ela começa na página 16. Aqui tem uma introdução, que é a BNT, a importância dessas normas para os trabalhos acadêmicos, né, que vocês vão fazer na faculdade. Página 17 começam as orientações de como elaborar esse trabalho. Então aqui tem formatação de papel, texto e parágrafo, que a gente vai fazer. A parte 1, todos os elementos pré-textuais, tá? Coloquei aqui entre parênteses o início do trabalho. Nós vamos fazer a capa e a folha de rosto na aula de hoje, e nas próximas aulas a gente vai criando os outros elementos, tá? Principalmente os obrigatórios. Tudo que for obrigatório, eu vou procurar fazer com vocês. Depois vem os elementos textuais, que é onde você vai colocar
o seu conteúdo, né? Dividido em 3 partes também: introdução, desenvolvimento e conclusão. E a terceira parte, que são os elementos pós-textuais. Aí isso nós vamos fazer na próxima aula, tá? Alguns desses elementos aqui. Eu vou dividir essa aula nesses 2 períodos. Hoje, explicando para vocês como fazer a capa e a folha de rosto, inclusive alguns já sabem fazer, né? Vocês vão continuar o trabalho fazendo o desenvolvimento, e na próxima aula eu vou explicar o elemento pós-textual. Vou deixar para vocês fazerem esse exercício aqui da página 19, tá? Qualquer dúvida, vocês vão encontrar as respostas aqui dentro do texto, entre a página 16 e a página 19, que o conteúdo termina aqui. E caso a dúvida permaneça, você pode estar colocando lá no plural para eu poder esclarecer na próxima aula. Faça a pesquisa pela internet também, só cuidado com os conteúdos que vocês vão acessar. Bom, isso aqui que é o mais importante para a aula de hoje, a hora de praticar. Vou explicar para vocês como formatar a página, tá? Já deixar preparada para você poder fazer a digitação de todo o seu trabalho. E depois faremos a capa e a folha de rosto, tá? Então deixa eu voltar aqui para a formatação do papel e da fonte dos parágrafos. Vamos lá. Quem tem o Microsoft Word pode abrir aí o Word, tá? Para ir fazendo comigo. Se você tem o Word, pode abrir o Word. Deixa eu colocar ele aqui para vocês poderem ver. Ó, se você tem o Microsoft Word, pode utilizar esse aplicativo, esse programa. Ele é o mais recomendado, inclusive. Eu vou usar o Microsoft Word Online exatamente por conta do que eu disse antes, que pode ser que alguém não tenha o Word instalado no computador. Então, como é que eu vou fazer para abrir esse Word Online? Primeiro eu vou acessar o meu e-mail, Hotmail ou Outlook, tá? Esses dois, o Live também, o Live é da Microsoft. Qualquer um desses 3 servidores vão dar acesso aos aplicativos online da Microsoft. Então, se de repente você só tiver Gmail, cria um Outlook aí para você, que aí vocês vão conseguir abrir essa mesma tela que eu estou visualizando aqui. Eu vou clicar no botão de aplicativos aqui, ó, inicializador de aplicativos, e vou selecionar o Word. Caso ele não apareça aqui em cima, só você clicar em todos os aplicativos que ele vai aparecer com certeza. Então, clico no Word. Uma vantagem desse Word Online é que você não precisa se preocupar em salvar. Tudo que vocês forem fazendo, ele vai salvando automaticamente, tá? Ele já criou para você, quando você se inscreveu no Outlook ou no Hotmail ou no Live, um armazenamento na nuvem de 5 GB. Então, tudo que você fizer aqui, ele já vai gravando dentro desse armazenamento, e basta você acessar o seu e-mail que você vai conseguir encontrar os seus trabalhos. Eu vou abrir aqui um novo documento em branco. Para a gente começar a fazer a preparação do trabalho acadêmico. Isso é bacana vocês começarem a aprender desde agora, porque um trabalho acadêmico ele tem muitas regras. Então, quando o aluno ele só começa a aprender isso no nível superior, fica mais difícil para ele. Então, vocês começando desde o fundamental vão ter o médio, e quando vocês chegarem no nível superior, isso aqui já vai estar bem tranquilo para vocês poderem fazer. Vamos começar com o tamanho do papel, tá? Que é A4. Então vou clicar aqui na guia Layout, e ele oferece aqui para mim a ferramenta Tamanho. Vejam que já está marcada, já está marcado o formato A4, 21 centímetros de largura, 29,7 de altura, tá? Então aqui já está certo. Outra coisa que eu preciso configurar são as margens. Eu vou encontrar aqui na guia Layout também.
ó, margens. O padrão é esse aqui, ó, tá? O que fica pré-definido pelo Word. Só que eu não vou encontrar o que eu preciso pela ABNT nesses formatos já configurados. Então vou clicar em margens personalizadas. Isso lá no lá no Microsoft Word é a mesma coisa, tá, gente? Então aqui, ó, parte superior, esquerda, inferior e direita. Caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar lá no livro, tá? Ou na internet, tem vários sites que falam sobre isso. Inclusive eu vou colocar um para vocês, tá? Dar uma dica para vocês bem valiosa. Na parte superior eu vou colocar 3 centímetros. Você não precisa se preocupar em colocar a unidade de medida. O padrão aqui já é centímetro. Então se você colocar 3, ele já vai reconhecer como 3 centímetros. À esquerda, 3 centímetros também. Na parte inferior, 2 centímetros. E à direita, 2 centímetros também, tá? Vou clicar no OK. Então aqui, ó, eu já configurei essa parte, ó, tamanho do papel e as margens. Isso aqui eu devo fazer no início mesmo, tá? Por isso que eu estou ensinando antes de ter escrito qualquer coisa lá no trabalho, porque as margens e o tamanho do papel, eles influenciam em toda a estrutura do seu texto, das imagens. Então se você digita o texto todo e deixa para fazer isso aqui no final, você vai perceber que um parágrafo que talvez estava na página de cima passou para a página de baixo. Um parágrafo que antes tinha uma determinada largura, agora ficou com uma largura menor, e vai impactar em toda a formatação, em toda a estrutura que você deu para o texto. Por isso que a gente faz logo no início, tá? Para não precisar fazer essa alteração de medida de depois, porque com certeza vai mudar a estrutura do texto. Aqui entra o estilo de fonte, o tamanho e também o espaçamento entre linhas, né? Quanto vai ficar afastada a linha de cima da linha de baixo e assim sucessivamente. Então vamos lá, ó, guia página inicial. O tamanho vai ser o tamanho 12. A fonte pode ser Arial ou Times New Roman, tá? Poxa, professor, mas eu tenho uma fonte tão bonitinha aqui no meu computador. Quando eu digito o I, no lugar do pinguinho aparece um coraçãozinho. Esquece isso, tá, gente? Para o trabalho, seguindo as normas da ABNT, você vai escolher Arial ou Times New Roman. Deixa essa fonte mais bonitinha, mais enfeitada quando você for fazer um convite, tá? Um outro tipo de trabalho, de documento, mas para esse aqui, ou é Arial ou Times New Roman. Então já selecionei ele, a fonte, o tamanho, o espaçamento entre linhas de 1,5 linha, né? Eu preciso fazer essa configuração também. E aqui na capa eu vou colocar logo centralizado. O texto ele vai ficar justificado, ok? Mas a configuração da capa eu vou centralizar. Então vou deixar aqui centralizado. Bom, aqui, ó, espaçamento entre linhas eu vou definir como 1,5, tá? Aqui estava pré-configurado para mim como múltiplo. Eu vou deixar de 1,5. 1,5, tá? Vou dar OK. Se você não observou, eu cliquei aqui, ó, no botão mais opções. No Microsoft Word, essa ferramenta ela já fica explícita, já fica sendo exibida aqui, mas no Word Online não. Eu precisei clicar aqui no mais opções e depois em opções de parágrafo. Aí eu encontro aqui, ó, espaçamento entre linhas. Aí você altera, tá? E dá um OK. No Word, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque aí vai ser um pouquinho diferente. Quem for usar o Microsoft Word,
Aqui, ó. Tô aumentando aqui o zoom. Ó, no Word você já encontra nesse painel aqui estilo da fonte, tamanho, alinhamentos, tá? E o espaçamento de linha em parágrafo. Aqui, ó. Aí você deixa configurado esse aqui, tá bom? Então, em relação ao Word Online e o Microsoft Word, vocês vão encontrar algumas diferenças. Inclusive o Microsoft Word ele é completo, né? Ele é profissional. O Word Online a gente vai usar como uma alternativa para aqueles que não possuem o Microsoft Word. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora vamos começar a fazer a nossa capa. A primeira parte aqui, no topo, vai ficar o nome da escola, né? O nome da instituição de ensino. Então vamos lá, Colégio Curso Bianchi, tá? Isso que você vai inserir aí no topo. Voltando aqui no livro, vocês vão encontrar essas referências, tá? Então abaixo vem o autor, o nome de quem está fazendo o trabalho. Então vou pressionar o Enter aqui umas 2 vezes, vou colocar o meu nome. No meio, praticamente no meio da página, deixa eu diminuir aqui o zoom para eu poder conseguir observar melhor. Vou descer mais um pouco. No meio da página eu vou colocar o título do trabalho. Eu vou colocar como título, como configurar um trabalho acadêmico. Vocês vão digitar um trabalho. Então aqui está assim, ó, o que é informática. Vocês podem colocar esse título aqui, tá? Aliás, eu vou colocar lá no meu assim também para poder facilitar todo mundo. Deixa eu colocar aqui. O que é informática. Pronto. E na parte inferior, eu vou colocar a cidade e o ano. Opa, foi para a folha de baixo, deixa eu subir aqui uma linha. Então vou colocar aqui Nova Iguaçu e o ano 2020. Agora eu vou selecionar o nome da instituição de ensino, vou colocar em negrito, e aqui o título do trabalho também eu vou colocar em negrito, tá? Então vai ficar a capa organizada dessa maneira. Deixa eu aumentar aqui o zoom. No topo, o nome da instituição, logo abaixo o autor do trabalho. Caso seja um trabalho em dupla, em trio, em grupo, vocês devem organizar os nomes um abaixo do outro, tá? E em ordem alfabética. Aqui, como no nosso caso cada um vai fazer o seu, você só vai inserir o seu nome mesmo. Mas no caso de trabalhos posteriores, você pode, quando for trabalho em grupo, organize dessa maneira, tá? Um abaixo, um nome de um aluno abaixo do outro nome e em ordem alfabética. Tenham esse cuidado. O próximo elemento pré-textual que nós vamos configurar, já numa segunda folha, é a folha de rosto, que está aqui na página 22. Então no início, nós vamos colocar o nome do autor e um pouco mais para baixo o título do trabalho. Essa folha de rosto aqui ela é importante porque ela possui informações que vão, como eu posso dizer, elas vão como se fosse um registro de todas as informações de itens que são bem relevantes para poder identificar a obra, tá? Para poder resguardar o autor dessa obra. Então essa folha é importante exatamente por isso, para poder dar uma autenticidade ao trabalho, tá bom? Então vamos lá. Autor do trabalho, um pouco mais para baixo o título. Nessa folha aqui você pode deixar só o título com negrito, tá bom? Na capa eu deixei o nome da instituição de ensino
e o título do trabalho. Já na folha de rosto, eu posso deixar só o título com negrito. Um pouco mais para baixo, eu vou digitar a natureza do meu trabalho, tá? Se é uma dissertação, uma tese, parte de um capítulo também do meu trabalho, tá bom? E aqui a configuração, ela necessita de alguns ajustes, porque aqui, ó, o texto, ele fica, esse pequeno texto, ele fica justificado, só que ele não começa aqui do início da margem, ele começa do meio. Então a gente precisa fazer um ajuste no recuo. Aqui no Word Online, deixa eu ver se ele me apresenta alguma ferramenta para poder fazer isso. Eu acredito que sim. Eu vou justificar o texto, tá? O cursor volta aqui para o início da margem. Deixa eu verificar se ele me dá aqui um recuo. Aqui, ó. Eu vou aumentar o recuo, tá, gente? Até mais ou menos o centro da página. Eu acredito que aqui esteja o suficiente, tá? Eu usei a ferramenta aumentar recuo. No Microsoft Word, ó, quem for usar o Word pode fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. No Word você pode usar a seguinte técnica. Você vai colocar o mouse aqui nesse recuo à esquerda. Aqui cada botãozinho desse representa um tipo de recuo, tá? Recuo da primeira linha, recuo deslocado e recuo à esquerda. Você que vai usar o Word vai pressionar aqui no recuo à esquerda e vai arrastar até a posição de 8 centímetros mais ou menos, tá? Aí você não precisa usar a ferramenta aumentar recuo. Essa é a forma correta de se fazer. Agora, quem está usando o Word Online, que não tem essa opção ali da régua, aí vai fazer como eu mostrei aqui, tá? Aumentando o recuo. Aí você vai copiar isso que está aqui. Eu, para a gente ganhar tempo, não vou digitar não, tá? Vou fazer uma cópia. Vejam que o parágrafo ficou justificado, começando a partir aqui do meio da página, tá? Então, coloquei já ali o texto. Orientador, você vai colocar o professor que está te auxiliando no trabalho. E aqui no final, eu vou colocar também a cidade e o ano. Só que eu tenho que tirar o recuo, ó. Ele continua com o recuo. Então eu vou clicar aqui em diminuir o recuo até voltar ao início da margem esquerda. Vou selecionar novamente o alinhamento centralizar, tá? E vou digitar ali. Alguns podem até dizer, mas professor, o cursor parece que ficou no mesmo lugar, mas não ficou. Tá? Se você digitasse do jeito que estava antes, não ficaria centralizado o seu texto, ele ficaria do cursor para frente. Então a gente teria uma nítida impressão ali, não uma nítida impressão, ficaria realmente o texto descentralizado, não ficaria alinhado ao meio da página não. Então aqui eu vou colocar Nova Iguaçu em maiúsculo. Nova Iguaçu 2020. Aqui tudo em maiúsculo. Eu usei um atalho aqui para poder mudar de minúsculo para maiúsculo, que funciona no Microsoft Word, mas como eu estou no Word Online, ele habilitou outra ferramenta ali, eu tive que apagar mesmo. Nova Iguaçu, pronto, saiu, até que enfim, graças a Deus. Então aqui, gente, ó, eu já elaborei o modelo da capa do meu trabalho, tá? Tá a capa e a folha de rosto. Então vou pedir para que vocês façam aí, seguindo essas orientações. Aqui o título tem que colocar em negrito, ó. Pronto. E a partir dessa terceira folha,
vocês vão desenvolver o texto. Esse texto que vocês vão colocar aqui para esse exemplo de trabalho encontra-se na página 23, tá? É esse aqui, ó, o que é informática. Aí aqui tem as orientações de formatação, tá? Vou explicar para vocês ali, é bem breve, bem rápido. E vocês vão fazer a digitação desse texto aqui. Na próxima aula nós vamos continuar, tá? Então preciso que vocês digitem aqui dentro desse modelo que nós já começamos. Seja se você estiver usando o Microsoft Word, se você estiver usando o Word Online, você vai continuar esse trabalho. Você vai fazer até aqui onde eu fiz a folha de rosto e vai fazer a digitação aqui da página 23, tá? E na próxima aula a gente continua aqui a partir da página 24. A digitação desse texto, vocês vão manter a fonte Arial, o mesmo tamanho 12, o alinhamento vai ser o justificado, tá? O espaçamento entre linhas a gente vai manter o espaçamento de 1,5, já está. E eu vou pedir para que toda vez que você for iniciar um parágrafo, vocês pressionem a tecla Tab, a tecla de tabulação. A tecla de tabulação é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É essa, ó. Fica acima do Caps Lock, aí, tá? Ó, Ctrl Shift Caps Lock Tab. Uma seta apontada para a esquerda e uma seta apontada para a direita. Aí você pressiona ela uma vez, ela já vai dar um salto de 1,25 centímetros, tá? Aí você começa a digitar a partir dali. Terminou o parágrafo, vai começar um novo parágrafo, aperta a tecla Tab novamente. Tem como fazer esse recuo em todos os parágrafos de uma vez só, mas eu teria que usar o Microsoft Word. Aqui pelo Word Online não dá para fazer. Então, como a maioria de vocês provavelmente vai usar o Word Online, então estou explicando esse método do Tab. Esse recuo é aquele espaço que a tia de português ensinou para a gente lá atrás. Lembra da tia Teteia? Ela dando aula de português. Olha, queridos alunos, não esqueçam, todas as vezes que vocês forem iniciar um novo parágrafo, pula o espaço de um dedinho, aí depois você começa a escrever. Esse espaço aqui de um dedinho é esse recuo. O que é o recuo? É o espaço que eu deixo entre a margem e o início do meu texto, tá? Então a margem esquerda ela está aqui, ó, está mais ou menos aqui. Eu estou pulando o espaço para começar a escrever. Então esse espaço que fica entre a margem e o recuo, aliás, entre a margem e o cursor do mouse, esse espaço aqui é o recuo, tá? Então vocês deixem esse recuo aí sempre apertando a tecla Tab uma vez só. Aperta o Tab e aí você inicia o parágrafo. Terminou o parágrafo, apertou o Enter, Tab, começa a digitar o segundo parágrafo, tá? Vocês vão usar aqui, ó. Aqui, para deixar esse espaço aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui está a margem e aqui está o início do texto, do parágrafo. Esse espaço aqui, você vai apertar o Tab. Então, você vai apertar o Tab aqui, vai apertar o Tab aqui, sempre no início de cada parágrafo. Tá bom, nono ano? Então, essa é a tarefa que vocês vão fazer na aula de hoje. E na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse trabalho aí, visando aplicar as regras e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. No Word Online, como eu falei no começo, ele já salva automaticamente. Então vejam que aqui no meu, ó, já está escrito assim, ó, salvo no OneDrive, tá? O que você pode fazer para melhorar é mudar esse nome. Esse aqui é o título do seu trabalho, o nome do arquivo. Então coloquem lá o que é informática, tá? Para ficar mais fácil. Olha, ele está dizendo aqui para mim que deu algum erro, não foi possível renomear o arquivo. Pode ser alguma falha no próprio servidor da Microsoft, mas vocês podem fazer aí que vai dar certo, tá? Só clicar aqui em cima e colocar um título, porque senão, toda vez que você abrir o seu Word Online, vão aparecer vários documentos, documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, e aí para você descobrir o que é cada um, só abrindo,
Então não esqueçam de nomear o arquivo. Salvar aqui no Word Online não precisa, que ele vai salvando sozinho. Você vai digitando e ele vai salvando. Já no Microsoft Word, quem optar por fazer pelo Word vai clicar no botão salvar, tá? Que é aqui, ó, ou Ctrl B, que é o atalho, ou pode clicar em arquivo também, salvar, salvar como, são várias as opções, tá? Então na próxima aula a gente continua aí. Desejo a vocês uma ótima semana e que vocês continuem seguindo todas as recomendações, tá bom? Espero vê-los o mais rápido possível. Estou com saudade da escola, estou com saudade da aula, né? E espero que vocês também estejam com essa mesma saudade gostosa aí. Mas por enquanto aproveitem para irem estudando em casa, chama a família para poder participar da aula também com vocês, que com certeza vai ser um momento bem agradável. Um beijo no coração de vocês.